quinto ano, mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a energia elétrica em nossa vida. Acompanhe com a Pro nas páginas 184 a 189. Na página 184, ele vai aparecer lá uma imagem, né, de uma vista noturna do bairro de Botafogo, lá na cidade do Rio de Janeiro. A fotografia, eu consigo visualizar como seres humanos alteram o ambiente por meio da utilização da energia elétrica. Então, a eletricidade ela está presente no nosso quê? Nosso dia a dia, nosso cotidiano, tá? Então, você acha que eu consigo sentir um impacto no meio ambiente que pode ocorrer com a má distribuição de energia elétrica? Será? Pensa um pouquinho aí para a gente poder discutir depois, tá bom? Então, ele começa lá dizendo, né, como é difícil imaginar a nossa vida sem eletricidade, né? Eu imagino sobre a geladeira. Fico pensando, né, como seriam os nossos alimentos, né, se a gente não pudesse conservar, assim como os nossos ancestrais, né? Então, e aí tem um questionamento do Breno, tá? Certo dia, Breno observou o seguinte dado na parte de baixo de um ventilador. Então, ali, tem alguns dados aí que a gente vai discutir no decorrer da nossa videoaula, ok? Então, as palavras que a gente vai trabalhar: potência, tensão, ok? Então, vamos lá. Antes de falar dessas palavras, eu preciso mostrar para vocês a transmissão de energia. Então, a estrutura de distribuição de energia deve ser projetada para evitar acidentes, inclusive ambientais. Então, será uma das causas das queimadas que está acontecendo? Se ela não for bem projetada, possivelmente sim, teremos acidentes ambientais, tá? Esses são assuntos das duas páginas, tá? Da 184 e 185. Eu vou fazer, vou pegar o livro e vou pegar os slides, tá bom? Então, a energia gerada nas usinas possui características. Vimos isso na aula de geografia sobre os tipos de usinas, tá? Então, ela vai gerar tensão, corrente, frequência, entre outras coisas. Não adequadas à transmissão em longa distância e uso doméstico. Após ser gerada, a eletricidade é transformada em uma subestação que aumenta a tensão, reduzindo a corrente, tá? Então, tem alguns siglas aí que também são unidades de medida, que vocês vão trabalhar isso lá no 7º ano, mas eu queria observação para isso, ó. Ela estabiliza a frequência de 60 Hz, e a gente vai descobrir o que significa Hz, tornando-se adequada para a transmissão. Esse Hz, eu queria que você olhasse depois lá naquela setinha do ventilador do Breno, tá? E essa rede de distribuição pode ser aérea, que são os nossos postes, né, de energia elétrica, ou subterrânea, abaixo, em alguns pontos da rede. Há transformadores que reduzem a tensão para 127 ou 220 volts. Então, se a gente olhar lá na página 185, diz assim, que a energia elétrica que consumimos é obtida pela movimentação de cargas que atravessam os fios elétricos e o aparelho. A essa movimentação, damos o nome de corrente elétrica, tá? Aqui na 185, diz assim, ó. Normalmente, as casas apresentam tomadas com tensão em torno de 110 e 220 volts. O que isso significa? Se você comprar um aparelho, você tem que observar isso, porque às vezes, o que é 220 volts na nossa casa? Geralmente o chuveiro, que necessita um pouco mais de tensão, tá? Então, se a gente olhar lá, a quantidade de volts do ventilador do Breno é 120 ou 220? Tá 120, né, de tensão. Então, mas não existe 120. Nesse caso aqui, é 110, tá? Então, aqui, do transformador, a energia segue para o local de consumo, onde passa para um medidor chamado de padrão. Toda casa tem
ou nós chamamos de relógio de luz. Hoje, nessa pandemia, eu não sei se na casa de vocês estão indo, mas tem um rapaz da companhia de energia elétrica que vai medir o consumo de energia elétrica da sua casa. Depois ela é distribuída pelo imóvel. Então, toda a tensão, né, essa energia vai para o transformador, para o relógio de luz, e de lá é que vai distribuir para a casa. Então, às vezes, quando você vai trocar uma lâmpada, quando vai mexer em algum fio, o pai ou a mamãe de vocês, eles desligam lá o relógio para não levar choque, tá? É importante que a rede doméstica seja bem projetada e dimensionada. Uma má instalação elétrica, além de apresentar riscos de acidentes, também pode despertar energia de forma silenciosa. Desperdiçar. A potência. Apareceu essa palavra aí no selo do ventilador do Breno? Apareceu, tá? Então, a potência, ela é o quê? A quantidade de energia que um aparelho elétrico consome durante o seu funcionamento, tá? Portanto, quanto maior a potência, maior o consumo de energia em certo intervalo de tempo. A potência de 60 watts indica que esse ventilador consome 60 watts de energia a cada hora ligado. Então, isso aqui é bom e a gente entender e a gente olhar depois os nossos selos dos nossos eletrodomésticos em casa para a gente ver qual é o aparelho que mais consome energia elétrica, tá? Então, aqui no slide, cada aparelho elétrico tem uma classificação de energia. Essa potência ela é medida em watts ou quilowatts, tá? A potência é medida em watts, a energia em joules, unidades de medidas internacionais aqui também, tá? A energia transferida de um sistema para o outro é chamado de trabalho. Potência elétrica é a velocidade com qual o trabalho é realizado, ou seja, a velocidade com qual a energia é transferida. Quanto mais energia é transferida, em menos tempo, maior é a sua potência, tá? E os equipamentos elétricos, né? A gente pensar lá nesse ventilador do Breno. Os aparelhos elétricos são classificados de acordo com a sua potência. Essa classificação mostra a potência do aparelho em watts. Quanto mais energia o aparelho transfere, maior a sua potência, tá? E os aparelhos geradores também são chamados de fontes de energia. Então, eles transformam, em nossa aula de energia, transformam outro tipo de energia em energia elétrica. Então, são usados como fonte de eletricidade para aparelhos elétricos. Então, tem alguns exemplos aqui, as pilhas e baterias, que transformam energia química em energia elétrica. Os painéis solares, né, que são os fotovoltaicos, que é aquela energia que é absorvida pelo calor do sol. Então, transforma a energia luminosa em energia elétrica. Dínamos e turbinas transformam a energia do movimento em energia elétrica. São usadas desde faróis de bicicleta a hidrelétricas, termoelétricas e geradores elétricos, tá? Então, qual é a energia que é pelo movimento? Quem lembra? É a mecânica, tá? Muito bem. E aqui nós temos o exemplo de uma corrente elétrica. Eu queria que vocês acompanhassem para a Pro lá na página 186. Para isso, a Pro gravou um outro vídeo com a experiência, tá? Vamos lá assistir. Então, vamos lá na página 186, em que fala sobre os circuitos elétricos. Vamos pensar quando vocês vão ligar o computador, quando vocês vão ligar a TV, até mesmo videogame. Então, vocês precisam o quê? Não apenas da tensão elétrica. Nós também deveremos ligá-lo a um circuito elétrico com fios condutores, pelos quais as cargas possam passar. Então, o circuito elétrico ele é composto de um gerador. Então, ele pode ser uma pilha, por exemplo, que vai gerar uma tensão elétrica, além dos seus fios condutores e o aparelho. Então, eu vou precisar, para que funcione, né, o meu aparelho, então, que seja uma lâmpada, eu preciso dos meus fios condutores e um gerador, né, que pode ser uma pilha, por exemplo, aqui. Então, não podemos ligar e desligar os aparelhos. Utilizamos
para podermos ligar e desligar os aparelhos, utilizamos um interruptor, que nada mais é que uma ligação que pode ser desfeita com os fios condutores. Então, quando o interruptor liga os fios, o circuito está fechado. Então, eu ligo os meus fios. Quando ele não está ligado, ele desliga. Então, a gente fala que o circuito está aberto, não há condução de eletricidade. Então, para demonstrar isso na prática, eu trouxe para vocês aqui o meu circuito elétrico, tá? Vou usar esse aqui primeiro, tá? Esse aqui, vamos lá, meus fios condutores, meu aparelho, que nesse caso aqui é minha lâmpada, e o meu gerador, que vai ser quem? As minhas pilhas. Pronto, minhas pilhas estão aqui, tá? Então, eu vou tirar o flash que eu tô usando aqui, pra ficar mais emocionante aqui, tá? Então, o meu circuito, se eu não ligar, acho que esse aqui vai ser o interruptor, se eu não ligá-lo, ele vai ficar um circuito aberto. Agora, eu vou fechar o meu circuito com o meu gerador aqui. Então, eu vou encostar, e aí, o que acontece? Meu circuito fechado, o meu aparelho ligou. Circuito aberto, não gerou energia. Não passou aqui energia. Trouxe outro aqui com é a mesma coisa, porém de uma cor diferente, tá? Vou ligar. Aberto e fechado. Aberto. Aberto e fechado. Pronto. Faz de conta que você tá ligando o interruptor da lâmpada da sua casa, tá? Ligou, desliguei, liguei. Desliguei, liguei. Ok? Vamos ver mais uma vez a vermelhinha? Eu gosto da vermelhinha, tá? Então, circuito aberto, circuito fechado. Vem cá. A vermelha tá de calundu. Aí. É isso aí, gente, que aqui tem que estar bem seguradinho. Luz acesa, luz apagada. Luz acesa. É isso, gente. E, por fim, né, o livro ele traz o eletromagnetismo e usinas de energia. A eletricidade e o magnetismo são dois fenômenos interligados. Essa foi a descoberta que inseriu de uma vez por todas a eletricidade em nossas vidas, tá? Então foi observado que o movimento de um ímã na bobina, que é uma estrutura formada por um fio condutor enrolando em si mesmo, de um circuito fechado, uma corrente elétrica induzida no circuito, ou seja, sem a necessidade de uma fonte geradora como uma pilha. Então aqui tem um exemplo, né, do ímã, o aparelho e a fonte geradora. Tá? Então, esse aqui é o sentido, a indução de corrente elétrica por ímã. Foi nesse princípio que se baseiam as usinas de energia, um tipo de energia geralmente mecânica ou térmica. É usada para girar turbinas. Essas turbinas são como grandes bobinas que, ao girarem ao redor do campo magnético, geram corrente elétrica, tá? Então, esse assunto é inesgotável. Vocês vão ver muito sobre eletromagnetismo, inclusive no ensino médio. E eu peço para que vocês façam a leitura do Conhecendo o Cientista, tá bom? Faça é o único exercício de casa, além de assistir e observar bem, anotarem essas nossas observações da videoaula. Ok? Beijo, até sexta-feira.